Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma videoaula, a quarta videoaula do curso de Auxiliar de Técnico de Segurança do Trabalho. Hoje vamos falar de um documento muito importante e obrigatório, que é a Análise Preliminar de Risco. No tocante à introdução, vamos observar a nomenclatura da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego da Portaria 3.214 de 1978. Essa é a estrutura de videoaula. Vamos abordar os seguintes assuntos. Primeiro, a identificação dos perigos. Segundo, a avaliação. Terceiro, identificação dos riscos e severidade. Quarto, controle e mitigação dos riscos. E quinto e por último, o monitoramento e controle dos riscos. O que é a identificação dos perigos? Identificar os perigos, tanto no pessoal quanto nos equipamentos, na organização e nos bens como um todo. A avaliação dos riscos é identificar os riscos, avaliar as possibilidades que ele ocorra. Identificação dos riscos e severidade é avaliar a severidade dos riscos que possam ocorrer na atividade. Controle e mitigação. Nesse ponto, iremos avaliar se o risco é aceitável ou não. Se sim, executa a atividade. Se não, é necessário adotar medidas de controle para reduzir o risco na própria atividade. Monitoramento é um controle de identificação e acompanhamento. Além de ser um momento de identificar o risco, analisar a eficiência dos processos mensurados e também implantar ações corretivas, se necessária, após a análise. Mas o que é uma análise de risco? Bom, podemos entender como análise de risco um processo realizado para identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho, com o objetivo de minimizar e controlar as etapas e ameaças presentes no dia a dia dos trabalhadores. Um outro objetivo importante é antecipar, prevenir as ocorrências danosas para as pessoas, processos, equipamentos e o meio ambiente. Então, a análise de risco é uma visão a ser executada que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo das tarefas e ainda propicia condições para evitá-los ou conviver com eles em segurança. Observando nesse contexto, a palavra preliminar, podemos entendê-la como um adjetivo de anteceder, prévio, antes, ou seja, a atividade deve ser executada só depois do planejamento, a elaboração da análise de risco, aí sim a execução da atividade. Então a PR ela é realizada após o planejamento técnico e antes da atividade a ser desenvolvida. Para entendermos melhor, primeiro, qual é o primeiro passo? É o planejamento da tarefa. O que será feito? Quais equipamentos e ferramentas serão utilizados? Segundo passo, a elaboração da PR. Quais os riscos são envolvidos? O que pode dar errado? O que é perigoso e danoso para o ser humano? Aí somente assim, que é o terceiro e último passo, que é a execução da atividade. Entre os principais objetivos da análise preliminar de risco estão identificar causas e riscos, estabelecer medidas seguras para a realização de atividades, orientar os colaboradores sobre os riscos existentes nas suas atividades, estabelecer procedimentos seguros, prevenir a ocorrência de acidentes e concretização de ameaças à segurança do trabalhador e a redução dos riscos e dos gastos expressivos além do planejamento. Como é elaborada essa APR? É através de um estudo, um questionamento, um levantamento detalhado, uma análise crítica e autocrítica, com consequente
estabelecimento de precauções técnicas necessárias para a execução das tarefas. Etapas de cada operação é importante ser analisado, de forma que o trabalhador tenha sempre um controle das circunstâncias, por maiores que forem os riscos e a tarefa. Bom, entre os conceitos básicos de cada análise preliminar de risco, podemos observar e concluir que nela existe risco, danos e perda. O que podemos entender como risco? É o resultado da possibilidade de um perigo, uma ameaça que pode ser tanto de perdas para pessoas ou para a organização. O dano é a severidade da lesão ou a perda física, funcional ou econômica resultante da perda de controle sobre um risco. E a perda, o prejuízo sofrido por uma organização ou até mesmo por uma pessoa. Como elaborar uma análise preliminar de risco? Deve ser desenvolvida com a participação de todos os colaboradores. Para a elaboração de uma boa análise preliminar de risco, é recomendável sempre buscar o máximo de informações possíveis sobre a atividade a ser executada. Questões a serem consideradas no momento da elaboração da análise de risco. Então você deve se perguntar: o que pode dar errado? Quais as consequências? E os riscos podem ser eliminados ou controlados? Essas perguntas que você deve também realizar no momento da elaboração da análise de risco. Então, a partir do momento que você faz o planejamento de cada passo a passo da atividade, aí então a atividade pode ser analisada. Por exemplo, um exemplo de uma atividade para nós concluirmos uma APR. Eu vou colocar uma escada para trocar uma lâmpada. Um exemplo. O que pode dar errado nessa etapa da atividade? Depois eu vou subir nessa escada. Quais consequências podem acontecer? Eu posso cair? Como isso pode acontecer? Então, isso é a primeira etapa, tá? De uma análise de passo a passo da minha atividade. Vou colocar uma escada para trocar uma lâmpada. O que pode dar errado? Eu posso cair? E se der errado, quais as consequências pode acontecer após do primeiro erro? Quais consequências podem acontecer? Então, quando começamos a observar essa etapa, fica claro os prejuízos das consequências que poderão ser danos à vida, ao meio ambiente, até mesmo ao patrimônio. Esse risco pode ser eliminado ou controlado. Então, se eu vou utilizar uma escada, há a possibilidade de amarrar. Eu vou sinalizar o local de trabalho. Quais equipamentos de proteção individual eu devo utilizar? Então, isso são 3 perguntas básicas que você deve fazer no momento da elaboração da análise preliminar de risco. O que é importante lembrar é que a PR pode ter uma vigência definida pela empresa. E essa pode ser desde 1 ano a 2, 3 meses. Ou seja, a empresa que define, em parceria com o setor de segurança do trabalho, o prazo que desejar. Isso é o que diferencia a APR com outros documentos de cunho preventivo. Antes da fase de execução, serão analisados os riscos potenciais, contendo no mínimo as seguintes informações. Eu gostaria que vocês, alunos, anotassem essas análises de potenciais, que no mínimo devem conter as informações da APR. Quais informações são essas? Que seguintes etapas são essas? Primeiro, a descrição e detalhamento de cada atividade. 2. Identificação dos perigos e ameaças. A identificação do risco potencial. A identificação de causas e riscos. A identificação de pessoas e bens potencialmente expostos aos riscos. Ou seja, quantas pessoas vão trabalhar nessa atividade. A estimativa do dano e risco. A análise qualitativa de cada risco e, como um todo, a implementação das medidas preventivas e de controle do risco. Vamos observar o seguinte: a APR, ela é obrigatória? A resposta é sim. Qualquer atividade de risco
deve ser elaborada a análise preliminar de risco. Por quê? Por que ela se torna obrigatória? Porque entre as normas regulamentadoras, ela cita a implantação, desenvolvimento, execução e elaboração da análise preliminar de risco. Vamos dar um exemplo? A NR10, por exemplo, no item 10.2, para a leitura de vocês, trata exclusivamente nas medidas de controle. O que falam as medidas de controle? O 10.2.1. Em todas as intervenções em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Então, podemos observar que a própria norma estabelece a elaboração da PR, de cunho obrigatório em todas as atividades. Ou seja, são dois pontos importantes que devemos observar. Quais são elas? As necessidades de todas as intervenções ou instalações elétricas. Isso serve para qualquer atividade dentro da eletricidade, com medidas preventivas. Então, nós não abrimos aqui uma exceção. Tá? Então, qualquer atividade de manutenção, intervenções ou instalações elétricas deve sim ser elaborada a análise preliminar de risco. Bom, com medidas preventivas, nós podemos classificar a eliminação, a substituição, controle, medidas preventivas e o uso dos EPIs. Vamos falar de cada uma delas? O que seria para nós o entendimento da eliminação? A eliminação do próprio risco físico, considerado de uma forma mais eficaz para melhorar a segurança e a realização das atividades. Substituição. Você vai substituir o perigo por um menor. Geralmente isso é feito através de alguma adaptação, ou algum equipamento, ou uma forma de realizar a atividade de uma forma diferente. Controle. Geralmente isso isola o perigo das pessoas, mantém distância do risco e o perigo da pessoa que vai executar aquela atividade. Medidas preventivas. A implantação da documentação necessária e a verificação da certificação e qualificação dos trabalhadores. Ou seja, se o trabalhador ele for subir em altura, ele tem que ter um curso específico para trabalhar em altura. Se ele for trabalhar em um espaço confinado, ele tem que ter uma certificação de qualificação e autorização para trabalhar em espaço confinado. Ou seja, o trabalhador tem que ser qualificado, ele tem que ter um treinamento antes para que não possa fazer aquela atividade com dúvidas. E o uso do equipamento de proteção individual, que vai minimizar os impactos dos perigos do trabalhador. Então é importante a certificação e o uso dos EPIs. A avaliação do risco. Após a coleta de todos os dados por você desenvolvidos, é necessário analisar quais as causas dos possíveis riscos e quais são os grupos ou bens expostos e essas possíveis ameaças, além de realizar uma estimativa de consequência ou danos a eles. Então, a avaliação ela tem que ser minuciosa, tem que ser detalhista, para que não sofra nenhum tipo de alteração, para que você não venha ter informações insuficientes, que é claro, informações suficientes não vai ser uma boa análise, que é perigoso acontecer algum tipo de acidente. Atenção, mesmo com a elaboração da APR e os riscos controlados, é de suma importância o monitoramento desses riscos. Não é só porque você controlou que você não vai monitorar. Pelo contrário, mesmo controlado, você deve monitorar todo momento até o final dessa atividade, ou atividade que vai ser executada. Vamos imaginar que apareça algum novo risco, ainda não identificado na própria PR, não descrito na própria PR. O que fazer? É obrigatório o bloqueio ou parada imediata da atividade, deve ser realizado a análise desse novo risco e a possibilidade de controle. Só assim, após controlado, irá retomar as atividades.
Às vezes, não é possível eliminar completamente esse risco, e sim apenas controlar, tá? Ou mesmo atenuar a sua gravidade e possibilidade de acidente. Então, às vezes, não é possível eliminar de fato, mas mantendo o controle dele e a intensidade do perigo, e mantém ali ele controlado até o final da atividade, aí consideramos um risco aceitável. Você deverá, no mínimo, controlar e criar metodologia que possa desenvolver um trabalho com risco controlado para a sua segurança. A ideia é que a atividade seja realizada, obviamente. Isso mesmo tem que ser feito, deve ser feito com uma atividade controlada. Se você não pode eliminar o risco, deve se controlar, obviamente. E quem elabora essa análise preliminar de risco? A análise preliminar de risco deve ser desenvolvida por empregados ou profissionais que irão executar ou supervisionar o trabalho, com apoio da segurança do trabalho. Não necessariamente o técnico de segurança do trabalho, o auxiliar de segurança do trabalho, ele vai desenvolver, elaborar a APR. Quem de fato deve preencher é aquele profissional que conhece aquela atividade de ponta a ponta, 100%, porque ele sim, sabendo a descrição da atividade, com apoio do profissional da área de segurança do trabalho, vão desenvolver a APR. E não somente os gestores de segurança do trabalho. É bem capaz, praticamente todas as APRs, elas têm por final um plano de segurança, que por fim, após a descrição de todos os pontos observados, deve haver uma elaboração de planejamento, de medidas para lidar com todos os problemas encontrados, construindo um conjunto de normas, regras e boas práticas que garante mais segurança a esses profissionais que vão executar essas atividades. A APR ela pode ter sim uma revisão, que deve ser feita de forma regular, garantindo os elementos de risco que sejam sempre identificados de forma preventiva, bem como medidas preventivas serem tomadas para minimizar os riscos de acidentes. Como eu falei, a própria norma estabelece a obrigatoriedade de manter ali em cada atividade a elaboração da APR, que é de grande importância, uma vez que determina os prováveis riscos e as medidas serem tomadas como de cunho preventivo. Bom, podemos concluir que a análise preliminar de risco, diferente do processo de identificação, análise e avaliação de riscos, deve ser simples, prática e objetiva, e deve ser realizada sempre no início de uma atividade. Deve ser uma prática diária e rotineira, uma força de reflexão sobre a atividade que será a ser executada, sob o ponto de vista da segurança das pessoas, do meio ambiente e do patrimônio. Bom, aqui finalizamos essa videoaula. Espero ter sanado as dúvidas, mas estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. Não esqueça, a excelência está na prevenção. Até mais.